Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite. Amém? Amém? Amém. Vou baixar um pouquinho meu retorno. Glória ao nome do Senhor. Noite de ceia, noite onde nós vamos partir o pão, beber do cálice, ter comunhão uns com os outros e cumprir a ordenança de Jesus de fazer isso até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Antes de nós pregarmos a palavra do Senhor, eu quero dar só 2 avisos. Vou aproveitar para dar eles no começo, porque senão no final o pessoal dispersa, vai embora e a gente não consegue dar. Então, pessoal, projeta para nós lá só os 2 avisos que nós temos. Projeta para nós. No dia 15, sábado 15 de julho, nós vamos ter o culto de mulheres, amém? Então nós teremos culto de mulheres. Todas as irmãs são convidadas a estar presente, trazerem demais mulheres para participar. Conversem aí com as mulheres, com a Thay, com as demais mulheres, para saber como vai funcionar a organização, que elas estão mais por dentro dessa questão. Mas todas as mulheres são convidadas, dia 15 de julho, a partir das 15h30, nosso culto de mulheres, amém? E o segundo aviso, no dia 22 de julho, nós vamos ter um arraiá, para nós brincarmos aqui na igreja. Então todos os irmãos são convidados a virem, de preferência, eu vi que estava escrito ali em algum lugar, lá embaixo, ó, venha caracterizado, se possível, venha vestido de caipira. A gente vai brincar, comer e nos alegrar e ter comunhão. A gente não vai cultuar São João aqui, amém, irmãos? A gente não está fazendo culto a São João. A gente vai ter um tempo de comunhão, de brincadeira e de comida, né? Porque a gente gosta de comer, então a gente vai fazer comidas típicas, vai ter um tempo de brincadeira para as crianças brincarem. A gente está organizando algo bem bacana. A gente, quando eu digo a gente, eu só me incluo, né? Mas quem está organizando é as mulheres ali que estão fazendo essa festinha acontecer. O que a gente pede só, irmãos, vai ser dia 22 às 18h30. Para uma melhor organização nossa, depois as mulheres vão organizar isso também, porque elas que estão organizando, né? A gente vai montar aí, fazer uma espécie de inscrição ou de ficha de confirmação. Por quê? Porque vai envolver comida, vai envolver bebida, e a gente precisa estar preparado para conseguir fazer algo bem feito. Então a gente pede que haja uma confirmação de quem vai vir, de quem vai se fazer presente, apenas para nós organizarmos como tudo vai funcionar e para que não falte comida, não falte bebida, não falte alimento para quem vai estar aí também, porque nós queremos fazer algo com excelência para os nossos irmãos e para a nossa igreja. Amém? Então dia 22, nosso arraiá da igreja, um tempo de comunhão, vai ter brincadeira aí, o pessoal vai ter brincadeira. Vou dar ideia para elas, nós vamos dar um prêmio para aquele que vier melhor caracterizado. Vamos dar um prêmio bacana, né? Um prêmio, uma Bíblia, um livro, alguma coisa que pode edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Então nós vamos desenvolver algo bem bacana aí, para que a gente esteja em comunhão com a igreja, com os irmãos e nos alegrando, porque a gente também é gente, vive e deve se alegrar. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos lá. Antes de nós cearmos, nós vamos continuar na nossa série na carta aos Efésios. Hoje nós vamos falar então sobre as bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. E vamos fechar os primeiros 14 versículos aqui de Efésios. Falamos sobre as bênçãos procedentes de Deus Pai. Domingo passado falamos sobre as bênçãos procedentes de Deus Filho. E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. Ou seja, falamos das bênçãos que procedem da Trindade. Abra aí a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versos 13 e 14. Efésios 1, versos 13 e 14. Quem encontrar, dá um amém. Irmãos, eu tenho mais um aviso. Abre aí, fica aberto aí que eu tenho mais um aviso. Esse não está aqui, esse é um aviso meu da minha parte. Quem aqui sabe que nós temos a escola bíblica nas quartas-feiras aqui? Ergue a mão assim, estende a mão. Toda quarta-feira a gente tem a nossa escola bíblica. E a gente vem tratando agora, nesses últimos 3 meses, está finalizando o estudo sobre a doutrina da igreja. Nós vamos, na sequência desse estudo, nós vamos falar sobre o próximo tema de estudo da nossa escola vai ser o comportamento do crente. E
E aí nós vamos falar durante 3 meses basicamente sobre ética cristã, sobre como um cristão deve viver, sobre como um cristão deve se portar. Então nós precisamos que os irmãos que fazem parte da escola nos procurem para nos repassar o valor da apostila, que nós cobramos um valor da apostila. Essa acho que vai custar em torno de R$20, porque tem um custo de frete também da onde vem. Então nós vamos abrir as inscrições, nós precisamos da confirmação dos irmãos, para que a gente faça o pedido das apostilas, e elas cheguem nas nossas mãos, a gente distribua elas para os irmãos, e a gente também tenha a nossa parte do estudo em mãos, para que a gente estude e aplique o estudo da nossa escola de quarta-feira. Então os irmãos nos procurem. Se alguém aqui não tem feito parte da escola, pastor, eu quero fazer parte da escola, quero participar, quero vir aprender um pouco mais, nos procure também. A escola é aberta para todos aqueles que congregam, fazem parte da igreja, e é um tempo diferente, é um tempo onde a gente interage, a gente fala de assuntos específicos, a gente aprende mais da palavra de Deus. Então venha, se faça presente. Os irmãos que estão vindo permaneçam fiéis, irmãos, amém? Não abram mão de estar aqui. E se você ainda não faz parte da escola, nos procure, dê o seu nome, nós vamos explicar para você como funciona. Venha participar conosco também e crescer um pouco mais no conhecimento de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. Há algumas coisas que você não poderá reclamar do seu pastor e da sua igreja no dia do juízo, e uma delas é que a Bíblia não foi aberta para você e que você não teve a oportunidade de aprender mais do Senhor. Então aproveite as oportunidades que são te dadas, irmãos. Você está tendo a oportunidade de crescer no conhecimento do Senhor. Nós queremos ser esse instrumento para você. Eu sempre falo, você não pode ser um cristão que está 10 anos dentro da igreja e não conhece o mínimo da fé que você diz professar. Você tem que conhecer a respeito da fé que você professa, e para você conhecer, você vai ter que sentar para aprender. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso também demanda um sacrifício de certa forma da nossa parte. Amém? Então nossa escola, nós temos mais 2 aulas na doutrina da igreja, e o nosso próximo tema é o comportamento cristão. Nós vamos falar de ética. Nos procure, dê o seu nome, faça sua inscrição, você receberá a sua apostila, que é o material que você vai acompanhar as aulas. Ali nós vamos ter exercícios, vamos ter dinâmicas, vamos ter a oportunidade de você falar, de você ouvir, de você interagir com outros irmãos também. Venha se fazer presente juntamente conosco, amém? Amém? Vamos lá então, Efésios capítulo 1, nos versos 13 e 14 é a nossa mensagem dessa noite. Diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor, e depois nós vamos expor esses 2 versículos. Senhor, nós te damos graças por essa noite, Pai. Te damos graças pelo teu povo que aqui está. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra que vai ser aqui, Senhor, comunicada, Senhor, ao coração da tua igreja. Nós te damos graças porque nessa noite, Senhor, nós vamos participar da tua mesa, Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice e anunciando a morte do nosso Senhor até que Ele venha, Senhor. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor se faça presente essa noite, Senhor. Que o Senhor fale com a sua igreja, quebrante o coração dos teus filhos, Senhor. Que através da tua palavra o Senhor nos edifique, nos exorte, nos console. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, dispostos a vivermos as nossas vidas totalmente para o louvor da tua glória, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre as bênçãos procedentes do Espírito Santo. Domingo passado falamos sobre as bênçãos que procedem de Jesus. E nós aprendemos que Jesus nos redimiu, Jesus nos perdoou, Jesus nos revelou a vontade de Deus Pai, e Jesus ele nos fez herança em Deus. Paulo aqui ele vai encerrar, irmãos, aquela doxologia que ele começou lá no verso 4, aquele louvor, aquela adoração a Deus. Paulo ele encerra nos versos 13 e 14. E o que Paulo vai falar nos versos 13 e 14? As bênçãos que procedem do Espírito Santo.
bênçãos que são igualmente gloriosas, as bênçãos de Deus Pai e as bênçãos de Deus Filho. O que nós precisamos ter em mente é que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo ele não é um arrepio, o Espírito Santo ele não é uma manifestação que nós temos, o Espírito Santo ele é Deus. Ele é Deus como Deus Pai e Deus como Deus Filho. Ele é Deus em trindade. E as suas bênçãos, elas são gloriosas como as bênçãos de Deus Pai e gloriosas como as bênçãos de Deus Filho. O que nós podemos ver, irmãos? Se você lê a sua Bíblia, conhece ela, você sabe que o Espírito Santo ele era uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Deus usou os profetas para apontarem dizendo: olha, o Espírito será derramado, o Espírito virá, o Espírito cairá sobre toda a carne. Jesus, quando esteve nessa terra em forma humana, caminhando sobre ela, Jesus também falou sobre isso. Ele falou que ele deveria ir ao Pai, que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, o Consolador, ele não seria derramado. Deus, ele prometeu o Espírito Santo em todas as Escrituras. E sabe o que nós vemos? Que no dia de Pentecostes, em Atos 2, a promessa de Deus, ela se cumpriu. O Espírito ele foi derramado, pessoas foram cheias do Espírito Santo, e desde Pentecostes o Espírito ele vem tomando a vida de pessoas, enchendo a vida de pessoas e cumprindo o seu propósito nessa terra. É claro, irmãos, que há muita confusão a respeito da função do Espírito Santo, do que é ser cheio do Espírito Santo, o que significa ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Há muita confusão a respeito disso, mas o que nós temos a certeza é que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele foi derramado. Só que a promessa de Deus, ela se estende até hoje. Deus, irmãos, ele promete dar o Espírito Santo hoje a todos aqueles que se arrependem e colocam a sua confiança em Jesus. O Espírito Santo, ele é promessa para o povo ainda hoje. Ainda hoje, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e coloca a sua confiança em Jesus, o Espírito Santo, ele é derramado. Deus, ele derrama o seu Espírito Santo sobre o coração de pessoas. Paulo, irmãos, ele já havia falado da eternidade passada, falando do que Deus fez na eternidade, nos elegendo, nos aceitando, nos adotando. Paulo, ele falou da história passada, ao falar do que Jesus fez por nós, nos redimindo, nos perdoando, revelando a vontade de Deus Pai, nos fazendo herança em Deus. Agora Paulo, irmãos, ele vai falar da experiência imediata dos cristãos de Efésios. O que Paulo ele vai falar é de como os efésios tiveram uma experiência imediata com o Espírito Santo. O Espírito Santo havia operado na vida daqueles irmãos de Éfeso. E sabe o que ficou claro? É que quando o Espírito Santo operou na vida deles, eles sabiam que isso tinha acontecido. Eles sabiam que as suas vidas tinham sido transformadas. Veja bem, irmãos, quando o Espírito Santo opera na minha e na sua vida, nós sabemos que isso aconteceu. Isso fica claro para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. É evidente quando o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa, quando ele transforma a vida de uma pessoa. Há duas bênçãos gloriosas, preste atenção, há duas bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo de Deus, que Paulo vai destacar aqui. Veja bem, Paulo vai destacar duas bênçãos gloriosas do Espírito Santo, duas bênçãos que estão sobre as nossas vidas, duas bênçãos que nos alcançaram. E é aqui que nós vamos nos deter hoje, irmãos. Nós vamos ser objetivos essa noite, amém? Há duas bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo, e Paulo vai destacar elas. A primeira bênção que procede do Espírito Santo: o Espírito Santo nos selou.
Veja bem, o Espírito Santo nos selou. Não, irmão, você talvez não sabe o que isso significa para você. Você talvez gostaria de entender ou achar que o Espírito Santo, ele fez com que você falasse em línguas, ou que o Espírito Santo deu algum poder para você fazer algum milagre. Porque todas as vezes que nós ouvimos falar sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que nós ligamos é a dons e manifestações sobrenaturais. O Espírito Santo não faz essas coisas, pastor? Ele faz. Ele dá dons aos homens, conforme a sua vontade. Ele capacita as pessoas, conforme o seu bom propósito. Só que veja bem, Paulo, quando vai falar da obra do Espírito Santo, ele vai dizer que a primeira bênção que procede do Espírito Santo é que ele nos selou. Então todo cristão é selado pelo Espírito Santo. Todo cristão foi marcado pelo Espírito Santo, que é o que Paulo vai dizer no verso 13. Olha o que ele diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então o que acontece quando nós cremos em Jesus? Deus, Ele coloca em nós o selo do Espírito. Nós somos selados. Presta atenção, irmãos. O pecador ele se torna santo, e há um processo para que isso aconteça. O processo da salvação, ele está apresentado aqui nesse versículo 13. Você quer saber como uma pessoa é salva? O versículo 13 nos explica. Paulo, ele deixa claro como a salvação acontece na vida de uma pessoa. Paulo, ele nos mostra nesse versículo o processo da salvação. Como um pecador se torna santo? Vindo à igreja? Não. Como um pecador se torna santo? Sabendo cantar as letras das músicas evangélicas? Não. Como um pecador se torna santo? Há 3 passos para que isso aconteça. Há um processo para que uma pessoa deixe de ser pecadora e seja declarada santa. O primeiro passo para que um pecador se torne santo: o pecador, ele ouve o evangelho da salvação. Veja bem, ninguém é salvo sem ouvir o evangelho. E o evangelho não é a palavra que diz que tudo dará certo na sua vida. O evangelho não é a mensagem que diz que os seus sonhos e os seus propósitos se concretizarão. O evangelho não é a mensagem que diz que você é o centro do coração de Jesus. Não. O evangelho não é a mensagem que diz que você vai vencer. Não. Muitas pessoas estão dentro das igrejas e jamais ouviram o evangelho. Elas não sabem o que é evangelho. Veja bem, Charles Spurgeon, um pregador de séculos passados, ele disse que chegaria um dia em que se teria que pegar um microscópio para achar o evangelho nas mensagens cristãs. E esses são os dias que nós vivemos, irmãos. Há muito pouco evangelho nas pregações do nosso tempo. Há muita mensagem motivacional. Há muitas palavras para confortar e acariciar o nosso ego, mas há pouco evangelho. E porque há pouco evangelho, há pouca verdadeira conversão. Pastor, da onde e onde nascem os verdadeiros convertidos? Eles nascem da pregação do verdadeiro evangelho. Mas as coisas estão terríveis nos nossos dias, pastor. Tem muita gente caída, muita gente que abandonou Jesus. Elas nunca ouviram o verdadeiro evangelho. Um pecador se torna santo quando ele ouve o verdadeiro evangelho. Esse evangelho são as boas novas de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de que Cristo ele foi sepultado e de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O que é o evangelho? Resumido, o evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou e está vivo para todo sempre.
pecador deixa de ser pecador e se torna santo quando ouve o evangelho da salvação. Veja bem, os efésios ouviram a palavra da verdade e descobriram que para eles era o evangelho da salvação. No verso 13, na parte A, Paulo diz isso: agora vocês também ouviram a verdade. E que verdade é essa? As boas novas da salvação. Agora vocês ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Quando eles ouviram as boas novas, eles descobriram que aquilo era o evangelho da salvação para eles. Põe para nós a primeira citação. Primeira citação dessa noite, de Warren Wiersbe. Olha o que ele vai dizer sobre esse texto, irmãos. O mesmo Deus que determina o fim, ou seja, a salvação das almas, o mesmo Deus que diz assim: a salvação das almas ocorrerá assim: eu vou eleger, eu vou predestinar, eu vou justificar, eu vou redimir. O mesmo Deus que determina o fim, ou seja, a salvação das almas, esse Deus também determina os meios para alcançar esse fim: a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. Pastor, como as almas são salvas pela pregação do evangelho? Pastor, como as almas saem e deixam de ser pecadoras e se tornam santas? Através da pregação do evangelho. Por que é tão importante pregar o evangelho? Porque é através da pregação do evangelho que nós vamos ver o Espírito Santo regenerando pessoas e salvando essas pessoas. Pastor, por que eu preciso pregar o evangelho? Porque se você é um crente genuíno, você vai querer ver mais pessoas sendo salvas, e a maneira pela qual Deus salva pessoas é pela pregação do evangelho. Deus, ele estabeleceu que a salvação aconteceria, e estabeleceu um meio pela qual ela aconteceria. Ouvir o evangelho é de importância vital. É muito importante ouvir o evangelho. Ah, pastor, estou cansado desse negócio de evangelho, eu quero ouvir uma palavra diferente, Não, ouvir o evangelho é questão de vida ou morte para você. É questão de vida ou morte para as pessoas que estão à sua volta. Ouvir o evangelho é de importância vital, porque somente pelo ouvir que se chega ao conhecimento da verdade do evangelho. Como um pecador se torna santo? Ele se torna santo, primeiro passo, quando ouve o evangelho da salvação. Quando alguém ouve o evangelho da salvação, o que acontece? Esse é o segundo passo. Essa pessoa crê com a fé que traz salvação. O segundo passo que torna uma pessoa, faz uma pessoa deixar de ser pecadora e se tornar santa, é crer, mas não crer com a fé que se crê nos ídolos, não crer com a fé que se crê em qualquer outra coisa, é crer com a fé que traz salvação. Veja bem, os efésios ouviram a palavra e creram. Eles ouviram o evangelho e creram, e foi essa fé que os conduziu à salvação. Eles não ouviram o evangelho e foram para suas casas e vamos viver minha vida. Foi só mais um culto, foi só mais uma palavra, foi só mais uma noite. Não, eles ouviram e creram. Esse, irmãos, é um padrão de acordo com o que Paulo escreveu. Põe para nós o texto de Romanos 10, dos versos 13 ao 15, para nós vermos esse padrão. Esse é um padrão estabelecido nas Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos 10, 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Como as pessoas vão crer se nós estamos com a boca fechada?
Como as pessoas vão ter a fé que vai levar elas à salvação, se nós não estamos pregando o evangelho que gera salvação? Como um pecador vai se tornar santo, se nós que possuímos esse tesouro em vaso de barro, estamos deixando esse tesouro somente para nós, guardado dentro de nós? Nós precisamos pregar, porque a pregação do evangelho, ela traz a fé salvífica, ela gera a fé salvífica. O terceiro passo: ouve o evangelho, crê com a fé que traz salvação, e depois que crê com a fé que traz salvação, aquele que era pecador é selado com o Espírito Santo. Então veja bem, qual que é o processo de salvação? A pessoa ouve o evangelho, crê no evangelho e é selado com o Espírito Santo de Deus. O selo é o terceiro passo, a pessoa é selada com o Espírito Santo. Quando os efésios creram, eles foram selados com o Espírito Santo. Eles foram selados, marcados. Nós vamos entender o que é o selo aqui para frente, mas quando eles creram, eles foram selados com o Espírito Santo. A expressão, tendo nele crido, na sua Bíblia, e na minha Bíblia diz assim: e quando creram em Cristo, essa expressão, sabe o que ela indica? Que no momento em que eles creram, o Espírito Santo tomou e marcou a vida deles. No momento em que eles creram, eles receberam o Espírito Santo instantaneamente. Veja bem, eles não receberam o Espírito Santo quando eles falaram em línguas, que é o que muitos de nós pensavam. Nós íamos orar e dizíamos: eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo, Senhor, me dá o Espírito Santo. Só que na verdade, o Espírito Santo não vem quando nós manifestamos algum dom. O Espírito Santo vem no momento em que nós ouvimos o Evangelho e cremos nele para a salvação. O dom, o falar em línguas, o ser usado, isso é um derramamento posterior, é um preenchimento do Espírito Santo. Veja bem, um cristão verdadeiro, ele não é reconhecido por algum suposto dom que manifesta. O que identifica que alguém tem o Espírito Santo por habitação? Não são os dons, são os frutos. É o fruto do Espírito que determina se nós temos o Espírito ou não. Quando alguém crê, imediatamente o Espírito Santo passa a habitar e sela essa pessoa. Então todo crente, ele tem o Espírito Santo. Todo crente, ele é habitado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo imediatamente após confiar em Jesus. É imediato. Você creu? O Espírito Santo, ele veio habitar em você. Você creu? O Espírito Santo selou você. Você creu? Você não precisa de nada mais. O Espírito Santo já está aí. Ele já habita em você. Ele já está fazendo morada em você. E Ele já está trabalhando em você para tornar você mais semelhante e parecido com o Senhor. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo é o selo do cristão. É um selo. O Espírito Santo é a marca de um verdadeiro cristão. E veja bem, não há como dizermos que somos marcados pelo Espírito Santo se não vivemos guiados pelo Espírito Santo. Porque quem é habitado pelo Espírito é guiado pelo Espírito. E quem é habitado pelo Espírito não vive nas obras da carne, ele vive nas obras do Espírito. O Espírito é o nosso selo como cristãos. O cristão, ele é selado pelo Espírito Santo. Põe para nós a segunda citação. Francis Fox vai dizer o seguinte: a experiência do Espírito Santo na vida é para o cristão a prova cabal e também uma demonstração para os outros da genuinidade do objeto da sua fé. A presença e a experiência que tivemos com o Espírito Santo é a prova cabal, é a prova final de que a nossa fé e o objeto da nossa fé é um objeto genuíno, é
é o próprio Cristo. Nós somos selados, irmãos. E talvez isso para você não faça muito sentido, mas para que você entenda melhor o que significa ser selado, há 4 representações ou 4 coisas que o selo do Espírito Santo representa. Preste atenção aqui. Há 4 coisas que o selo do Espírito Santo representa. Há 4 coisas que o selo do Espírito Santo representa na minha e na sua vida. A primeira delas, o selo fala de uma transação comercial consumada. Então, o que era o selo? O selo, ele significava uma transação comercial consumada, uma compra consumada, um negócio consumado. Até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, eles recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. Então você já deve ter tido essa experiência, né? Você vai no lugar, você precisa de um selo, de um carimbo, de uma marca, para você apresentar isso em outro lugar. É sobre isso que o selo fala, sobre essa transação comercial consumada. Jesus consumou sua obra de redenção na cruz. Ele consumou. A obra de Jesus foi consumada na cruz. Jesus nos comprou com seu sangue. Nós somos propriedade dele. Amém? Ele consumou a sua obra. Ele nos comprou. Nós somos propriedades dele. Portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Sabe o que o selo significa? O selo do Espírito Santo na nossa vida significa que nós temos um dono. Nós temos alguém que nos comprou. E a prova de que ele nos comprou e consumou essa compra é que ele nos selou com o seu Espírito. O selo fala de uma consumação, de uma transação comercial consumada. O que acontecia em Éfeso? Em Éfeso, os compradores de madeira compravam madeira, os compradores eles colocavam um selo na madeira. Então eles iam em um determinado local, compravam madeira e colocavam um selo naquela madeira dizendo: essa madeira pertence a mim. E depois eles somente enviavam os seus mercadores para trazer a madeira que já era deles e que tinha o selo de possessão deles. Então o que significa ser selado? Significa que Jesus consumou a sua obra. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Segunda coisa que o selo do Espírito Santo representa: o selo fala de um direito de posse. Então quem é selado tem um dono. Sua vida não é sua. Você não faz o que você quer. Você não tem direito de escolher o que você quer, ainda que você diga que tenha. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você tem dono. E o seu dono é o Senhor. Ele tem posse sobre a sua vida. Ele tem posse sobre você. Você está sobre a posse. Não, mas eu faço o que eu quero. Se você pertence a você, sim. Mas se você pertence a Jesus, você não faz o que quer. Não, mas Jesus me libertou do diabo e te fez escravo dele. Agora você está algemado a Cristo. Você está acorrentado a Cristo. Você continua tendo o Senhor. Você continua sendo um doulos de Jesus, um escravo de Cristo, como Paulo diz. E sabe o que o selo significa? Significa que você é propriedade dele. O selo do Espírito representa que nós somos propriedade, que Jesus tem direito de posse sobre nós. No mundo antigo, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário, ou do remetente de alguma coisa importante. E por isso, como em uma carta, por exemplo, o selo fazia distinção do verdadeiro e do falso. Então, quando uma carta ela era enviada, essa carta era selada, e o selo, ele representava se essa carta pertencia mesmo a quem estava enviando. Então, se eu enviasse uma carta, essa carta ela tinha que ter o meu selo nela. E se alguém enviasse uma carta em meu nome e não tivesse o meu selo, significava que essa carta ela era falsa. O selo do Espírito Santo significa isso. Aqueles que são selados são verdadeiros, irmãos. Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros que foram alcançados por Jesus.
Mas aqueles que não são selados, eles demonstram apenas que são falsos. O selo também era a garantia de que o objeto selado havia sido transportado sem ter sido mexido ou tocado. Veja bem, irmãos, Deus pôs seu selo sobre nós, porque nos comprou para ser propriedade exclusiva sua. Sabe por que Deus coloca o selo do Espírito em nós? Porque Ele quer que nós sejamos propriedade exclusiva dEle. Deus não quer dividir você com ninguém. Deus, Ele quer que você seja exclusivamente dEle. E é isso que 1 Pedro 2,9 vai dizer. Põe para nós, 1 Pedro 2,9. Olha o que diz. Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vocês são selados, propriedade exclusiva. Vocês são selados, vocês têm dono. Vocês estão selados, Jesus é dono de vocês por direito. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O selo fala, irmãos, desse sentido de posse, desse direito de posse. Veja bem, se nós olharmos, na antiguidade ainda hoje, o gado, você já viu que o gado era marcado? Ou é marcado até hoje? Então o gado ele está lá, não sei se hoje ainda marca, mas antigamente com o ferro quente se marcava o gado. Tinha uma marca naquele gado, o símbolo do gado. E aquela marca simbolizava que o gado ele tinha um dono. E aquela marca ali estava dizendo quem era o dono daquele gado. Na antiguidade, quando existiam escravos, se você já olhou filmes antigos, você vai ver também que os escravos eram marcados. Havia uma marca no corpo do escravo, com ferro quente, que dizia que aquele escravo tinha dono. Essas marcas no gado e no escravo são marcas externas. São marcas que estão do lado de fora. A marca que Jesus faz em nós, o selo do Espírito Santo que mostra que nós somos propriedade, não está aqui fora. Jesus nos marca no coração. Ele derrama sobre o nosso coração o seu Espírito Santo. Corações que são habitados pelo Espírito Santo são os corações de pessoas que são propriedade exclusiva de Deus. Terceira coisa que o selo representa: o selo fala de segurança e proteção. Ser selado significa que estamos protegidos e seguros. Ser selado significa que a nossa salvação não está segura em nós, mas está seguro naquele que nos comprou, está seguro naquele que nos selou. Se a nossa salvação dependesse de nós, nenhum de nós seria salvos, mas graças a Deus que a nossa salvação está nas mãos do Senhor, irmãos. Graças a Deus que não depende de mim, graças a Deus que não depende de você. Se dependesse de você, você jamais seria salvo. Se a minha salvação estivesse sobre a minha posse, eu jamais seria salvo. Mas porque está sobre a posse, sobre as mãos de Jesus, nós estamos seguros. O selo fala dessa proteção e dessa segurança. O selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Veja bem, você vai ver em Mateus 27, nos versos 62 em diante, quando Jesus é crucificado, eles tiram Jesus, vão levar Jesus para colocar na tumba. Você vai ver que os fariseus eles vão dizer: olha, tem que guardar o túmulo dele, porque senão eles vão roubar o corpo, e eles vão dizer que ele ressuscitou. E aí, se eles roubarem o corpo e dizer que ele ressuscitou, a confusão vai ser pior do que quando ele estava aqui. Então eles vão a Pilatos, a Herodes ou a Pilatos, e eles dizem: olha, tem que proteger. Você vai ver que o imperador ele vai mandar uma tropa para vigiar o túmulo, e ele vai selar com o seu selo, para que não fosse violado a tumba de Jesus.
Ou seja, o selo falava de proteção e segurança. O selo do Espírito Santo na nossa vida fala de proteção e segurança. O cristão pertence a Deus e está seguro e protegido nele. Amém? Você está seguro e protegido no Senhor, irmãos. As nossas vidas estão seguras e protegidas no Senhor. O Espírito Santo nos foi dado para estar sempre conosco. Ele jamais nos abandonará. O Espírito Santo não te abandona. E quando eu peco, o Espírito Santo não sai de mim. Não, ele apenas se entristece com você. Ele apenas fica, triste, porque você está fazendo o que não deveria fazer. O Espírito Santo, irmãos, ele não fica entrando e saindo das pessoas. Ele não fica entrando e saindo do coração dos crentes. O Espírito Santo, ele veio habitar. Ele está ali para todo sempre. Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. O pecado não tira o Espírito Santo de nós, ele entristece o Espírito Santo e deveria nos levar ao arrependimento. Essa questão com o Espírito Santo é que nem a questão de ser salvo. A gente acha que Deus escreve o nosso nome no livro da vida com lápis, que Ele escreve e apaga, escreve e apaga, escreve e apaga. Não, irmão, está escrito lá, e Ele não escreve e fica apagando toda hora. O anjo não está assim, hoje, o nome do Diogo está aqui, 7h da manhã, o nome do Diogo está no livro da vida. 7h05, o Diogo pecou, apaga o nome. 7h20, o Diogo se arrependeu, escreve o nome. Não, irmão, está escrito. Nosso nome está escrito. O Espírito Santo está conosco para sempre. Quando nós pecamos, o que nós precisamos é nos arrepender. E se não nos arrependemos como filhos, Jesus vai nos disciplinar, sabemos disso. O Espírito Santo está conosco para sempre. Ah, pastor, mas eu acho que eu pequei, o Espírito Santo, ele não está mais habitando em mim. Eu acho que ele não está mais comigo. Aí a mesma pessoa diz, não, mas eu estava fazendo isso e o Espírito Santo me constrangeu. Como assim? É porque Ele está para sempre em você, que quando você peca, você fica inquieto com o pecado. É porque Ele habita em você, e mesmo você pecando, Ele não saiu de você, que Ele está ali dizendo, você precisa se arrepender, você precisa voltar, você precisa parar de fazer isso. Se Ele saísse de você, como você se convenceria do pecado por conta própria? Mas porque Ele habita em você, quando você peca, você tem condição de ser convencido por Ele do pecado. Nós estamos protegidos e seguros. O Espírito Santo está para sempre conosco. Ele jamais nos deixará. Ele jamais nos abandonará. A quarta coisa que o selo representa. O selo representa e fala de autenticidade. O selo fala de algo autêntico. Assim como a assinatura numa carta atesta genuinidade, essa palavra é difícil, né? Do documento. A presença do Espírito Santo prova que o cristão é autêntico. O que prova que um cristão ele é autêntico, verdadeiro, genuíno? O Espírito Santo está habitando nele. O Espírito Santo está na vida dele. Ele é morada do Espírito Santo. Pastor, como eu sei se eu sou um crente genuíno? O Espírito Santo habita em você. Você é dirigido por Ele. Quando você peca, você fica inquieto com o seu pecado e é convencido pelo Espírito Santo que você precisa de arrependimento. A marca de um verdadeiro cristão é ser habitado pelo Espírito Santo. O que garante que nossa fé é autêntica não é apenas a confissão dos nossos lábios de dizer eu sou crente. O que garante que a nossa fé é autêntica não é se as nossas atividades religiosas estão ativas ou não, se nós temos boas obras ou não. O que garante que a nossa fé é autêntica é o testemunho interior do Espírito Santo. É o Espírito Santo testemunhando. É o Espírito Santo nos inquietando. Quando você pecar em paz, e se você peca em paz, sem ser inquietado pelo Espírito Santo, talvez você ainda não se arrependeu genuinamente dos seus pecados. Talvez você ainda precisa de conversão, porque um cristão genuíno ele não peca em paz, irmãos. Um crente genuíno ele não peca em paz, ele peca inquieto, ele peca incomodado. Ele peca sabendo que está pecando e muito inquieto com o pecado que ele está cometendo. Não, mas eu pequei e não senti nada. Talvez você pensou que era, mas não é. E se você pensou que era, mas não é, tem uma boa notícia para você. Quem sabe você se arrepende hoje aqui, irmão. Quem sabe você confessa os seus pecados aqui hoje.
Quem sabe você não abre de fato seu coração para que o Espírito Santo venha fazer morada em você. Quem sabe você não se torna a habitação do Espírito Santo. Quem sabe você não se arrepende, coloca a sua confiança em Jesus e é selado pelo Espírito Santo hoje aqui. Saia daqui hoje sabendo, um cristão jamais peca em paz. Ele não peca em paz. O pecado inquieta um cristão. O pecado incomoda um genuíno cristão. O pecado ele entristece um genuíno cristão. Um cristão quando peca ele chora pelos seus pecados. Ele ora e se arrepende dos seus pecados. Ele vai aos pés de Jesus pelos seus pecados. Ele não peca, limpa a boca e segue a vida. Não, jamais. O cristão peca, e como diz um pastor que eu escuto, um verdadeiro cristão, ele já peca se arrependendo. Ele já peca chorando, ele já peca confessando o seu pecado. Ele já peca clamando por misericórdia. A marca de um genuíno cristão é que o Espírito Santo está testemunhando internamente na vida dele. A nossa terceira citação de hoje, também de Francis Fox, que vai dizer: o Espírito Santo na vida do crente é o sinal inegável da obra de Deus nele e para ele. O Espírito Santo nas nossas vidas é a obra inegável de Deus em nós e para a glória dele. O Espírito Santo é a obra inegável de Deus nos seus filhos. Não há como negar, irmãos, na vida de um verdadeiro cristão, a presença do Espírito Santo. Você já parou para pensar que nós perdemos aquelas coisas do início da nossa conversão? Nossa, como você tem um brilho diferente. Nossa, como você vive uma vida diferente. Nossa, como você tem práticas diferentes. Nossa, o que tem na sua vida? Porque os seus olhos são assim, porque a sua vida é assim, porque a sua prática é assim. E nós sempre dizíamos, no começo da nossa conversão, é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. É porque eu sirvo a Jesus. É porque eu sou cristão. Hoje as pessoas têm olhado para os cristãos, irmãos, e elas não conseguem mais fazer diferença em quem é e quem não é. Muitos de nós perdeu, irmãos, o brilho do Espírito Santo. Muitos de nós perdeu a essência do Espírito Santo. Perdeu o quebrantamento que o Espírito Santo nos traz. Veja bem, a obra do Espírito Santo tem que ser inegável em nós. Deus ele tem feito uma obra através do seu Espírito em nós e para a glória dele. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor nas nossas vidas. Elas precisam olhar para os nossos olhos e ver os nossos olhos brilhando da presença de Jesus. Elas precisam ver em nós a presença, a habitação do Deus Espírito Santo. Isso precisa refletir, irmãos, através das nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, nos assemelhar ao ímpio, nos assemelhar ao pagão. Quem nos vê tem que ver pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. Elas precisam olhar para nós cristãos e dizer: ali vai alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Ali vai alguém que é selado pelo Espírito Santo. Ali vai alguém que é marcado pelo Espírito Santo. É uma pessoa diferente. O Senhor nos selou através do seu Espírito. Nós somos selados, fomos marcados, pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva dEle. A segunda bênção procedente do Espírito Santo que Paulo ele vai nos apresentar é que além do Espírito Santo ser o nosso selo e ter nos selado, o Espírito Santo é a nossa garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Olha o que diz o verso 14. O verso 14 vai dizer assim. É muito bom quando a gente lê ali e depois a gente lê e está escrito aqui, né? Porque daí não é a gente que está falando, é a palavra que está falando. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. E Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer: o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. A segunda bênção que procede do Espírito Santo é que Ele é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo nos foi dado como garantia, irmãos. É a garantia de que nós vamos viver na eternidade com Cristo.
O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. No tempo de Paulo, essa palavra garantia, na sua Bíblia pode ser que está escrito penhor. Algumas Bíblias diz o penhor, na minha diz garantia. Essa palavra garantia ou penhor, sabe o que ela significava? Ela significava uma entrada paga para garantir a compra final de um bem ou de uma propriedade. Então o que a palavra garantia significava? Significava a entrada. Sabe quando você vai comprar um carro? Então, você vai comprar um carro, você dá uma entrada. E a entrada é a garantia de que aquele carro foi comprado por você. Você sai de lá e aquele carro já pertence a você. Ainda que você vá pagar em 48, 64, 72, aí depende de você. Mas a palavra garantia, ela significa isso. Ela significa uma entrada paga. Uma entrada paga para garantir a compra final de um bem ou de uma propriedade. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo ter nos selado é exatamente isso. O Espírito Santo ter nos selado é a entrada. Sabe, é a primeira parcela que Deus pagou, que garante a nossa salvação eterna. É a garantia de que nós seremos salvos. É a garantia de que nós viveremos a eternidade com Cristo. O Espírito Santo, entre aspas, é a primeira parcela. É a garantia de Deus a seus filhos de que Ele terminará a sua obra no devido tempo e os conduzirá à glória. O Espírito Santo é a garantia de que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar ela. De que aquele que começou a boa obra vai nos levar para viver a eternidade com Ele. Quando o Espírito nos selou, Deus Ele pagou essa primeira parcela. A palavra garantia, ela tem ainda um segundo significado. Ela significa uma aliança de noivado. A palavra garantia ou penhor, ela significa também uma aliança de noivado. Quem aqui noivou? Ou trocou aliança de noivado? Alguém fez isso? Ismael e a Manu. Quando você troca uma aliança de noivado, o que isso significa? Significa que você está se comprometendo com as promessas feitas. Então você está dando aquela aliança, dizendo: eu vou casar com você. Esse aqui é o primeiro passo da consumação da nossa aliança. A palavra garantia, ela significa isso, uma aliança de noivado. O anel de noivado é uma garantia de que certas promessas serão cumpridas. Veja bem, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo, ele não é simplesmente de caráter comercial. Ele é também uma experiência pessoal de amor. Cristo, ele é o noivo. A igreja é a noiva. O que nós sabemos? Que Cristo voltará para tomar a sua esposa para si. Pois Ele nos fez essa promessa e nos deu o Espírito Santo como aliança. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E sabe o que Jesus fez quando nos deu o Espírito Santo? Ele colocou uma aliança na mão da igreja dizendo: eu me comprometo com você, eu voltarei para te buscar. Eu voltarei para consumar as promessas feitas. O Espírito Santo é essa aliança de noivado, a garantia que nós temos que as promessas serão cumpridas. Sabe qual a garantia que nós temos que o Senhor vai vir nos buscar? É que Ele nos selou com o Espírito Santo. E nós temos a maior das garantias, irmãos, a melhor das garantias, a mais preciosa das garantias. Nós temos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. E isso nos dá a certeza de que Jesus voltará, buscará a sua igreja, da qual nós fazemos parte, para viver na glória com Ele. Essas duas bênçãos, elas procedem do Espírito Santo. Ele nos selou e Ele é a garantia da nossa herança. Só que veja bem, irmãos, nós viemos aqui em 14 versículos, apenas o começo da carta de Efésios,
E nessa primeira parte da nossa série em Efésios, nós falamos de diversas doutrinas fundamentais que estão relacionadas às nossas bênçãos em Cristo. Então nós falamos de diversas doutrinas: eleição, adoção, aceitação, redenção, perdão. Falamos hoje sobre ser selado, sobre a garantia. E aqui eu quero fazer um breve resumo do que nós falamos até aqui. O que nós podemos aprender a respeito das bênçãos procedentes de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo? O que nós podemos aprender até aqui nesses primeiros versículos da carta de Efésios, de Paulo aos Efésios? A primeira coisa que nós aprendemos nesse início: as verdadeiras bênçãos vêm de Deus. As verdadeiras bênçãos vêm do Senhor. Isso ficou claro aqui. Ficou claro que Deus é aquele que nos abençoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é uma grande motivação, irmãos. Saber que Deus o Pai, que Deus o Filho e que Deus o Espírito Santo, eles estão operando e trabalhando em nosso favor a fim de nos abençoar. Isso deveria nos trazer, alegria, empolgação, animação. Saber que a Trindade trabalha em favor do seu povo. A Trindade trabalha em favor do povo de Deus. Deus não apenas nos abençoa ricamente com tudo que nós necessitamos para a nossa satisfação. Deus, irmãos, Ele também nos concede bênçãos eternas, bênçãos espirituais, que é o que Paulo fala no verso 4. Bênçãos que sem as quais todos os outros bens não teriam valor algum. Preste atenção aqui. Em Cristo temos tudo que o dinheiro não pode comprar. Sabe aquilo que o seu dinheiro não pode comprar? Isso você tem em Cristo. O que o seu dinheiro pode comprar é limitado, tem um curto alcance. Não importa quantos milhões ou bilhões de dinheiro você tenha, o que Cristo tem para nos dar, dinheiro nenhum desse mundo paga. Por isso trabalhe menos e adore e viva mais com Jesus e para Jesus. Trabalhe aquilo que é necessário para que você viva uma vida digna e dedique a sua vida ao Senhor. Seu dinheiro não paga a sua salvação. Seu dinheiro não compra a sua eleição. Seu dinheiro não paga a sua adoção. Seu dinheiro não consegue cobrir o preço caro dos seus pecados. O dinheiro não pode comprar aquilo que somente Jesus pode nos dar. Em Jesus nós temos tudo que o dinheiro não pode comprar. Nós temos as bênçãos espirituais, bênçãos que nos dão acesso a tudo aquilo que Deus criou para nós. As verdadeiras bênçãos vêm de Deus, e essa é a primeira coisa que nós podemos aprender nesse início da carta de Paulo aos Efésios. A verdadeira bênção vem de Deus. A genuína bênção, ela vem do Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender no início da carta de Paulo aos Efésios e nessas nossas primeiras exposições é que essas bênçãos são apenas o começo. Isso é apenas o começo daquilo que nós vamos desfrutar. Eleição, adoção, redenção, remissão, perdão, ser selado, ter o Espírito como garantia, isso é apenas o começo daquilo que nós vamos viver na eternidade com Cristo. É o começo das bênçãos, é o início das bênçãos. Há sempre mais bênçãos espirituais, das quais podemos nos apropriar no Senhor, em nossa jornada com Ele. Você quer conhecer as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Você quer conhecer as promessas que Deus tem para a sua vida? Você precisa ler a palavra de Deus, porque nela está contida as bênçãos e as promessas que Deus tem para o seu povo. A Bíblia é nosso guia, irmãos. O Espírito Santo é o nosso professor. Ele nos ensina, Ele nos esclarece, Ele abre os nossos olhos para a verdade do Senhor. Ao sondar a palavra de Deus, descobrimos bênçãos cada vez maiores que possuímos em Cristo. Bênçãos que foram planejadas pelo Pai, que foram compradas pelo Filho e que foram oferecidas e são oferecidas pelo Espírito Santo. O Pai planeja as bênçãos, o Filho compra as bênçãos para nós e o Espírito Santo está diariamente nos oferecendo essas bênçãos.
está diariamente nos ofertando essas bênçãos. A terceira coisa que nós podemos aprender nesse início de exposição da carta aos Efésios é que todas as bênçãos são concedidas pela graça de Deus e para a sua glória. Por que que Deus concede as verdadeiras bênçãos para nós? Para a sua glória. Como Deus concede essas bênçãos? Pela sua graça. Todas essas bênçãos que nós vimos aqui, as que procedem do Pai, as que procedem do Filho e as que procedem do Espírito Santo, nós recebemos elas pela graça, e nós recebemos ela para o louvor da glória de Deus. Não sei se você prestou atenção enquanto nós caminhávamos nesses primeiros 14 versículos, mas é interessante observar que depois de cada sessão principal em Efésios, desde o verso 4 até o verso 14, Paulo acrescenta o propósito dessas dádivas. Então Paulo ele vai falar que o Pai, Deus Pai, nos escolheu, nos adotou e nos aceitou, que foi a nossa segunda ou terceira mensagem, as bênçãos que procedem de Deus Pai. E aí você vai ver no verso 6, que Paulo vai dizer: Deus fez assim para o louvor de sua graça gloriosa. Então por que Deus nos escolheu, nos adotou e nos aceitou? Para o louvor de sua graça gloriosa. E aí nós vimos as bênçãos procedentes de Deus Filho. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele revelou o propósito do Pai e Ele nos fez herança. E aí Paulo vai dizer por que Deus fez isso. No verso 12, ele vai dizer assim, deixa eu achar aqui: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus. Então por que Deus nos redimiu, nos perdoou, nos revelou o propósito do Pai e nos fez herança? Para o louvor da sua glória. Hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre Ele ter nos selado e ser a nossa garantia. Por que Deus, o Espírito Santo, fez isso? No verso 14, no final dele vai dizer assim: para o louvor de sua glória. Todas as bênçãos que recebemos, elas são pela graça, só que elas são para o louvor da glória de Deus, para que Deus seja louvado. Sabe o que muitos de nós pensam? A maioria das pessoas imagina que o motivo principal pelo qual Deus salva pecadores é a sua compaixão por eles. Então Deus salva as pessoas porque Ele teve compaixão delas. Ele ficou com pena de alguma delas que estavam indo para o inferno, e Ele daí pela compaixão salvou elas. Não. Se você pensa que foi por causa disso, você está pensando errado. Não foi por causa da sua compaixão. Não foi por causa que Deus ele foi compassivo. Não foi para livrar ninguém do julgamento eterno. Pastor, por que Deus ele salva pessoas? Por que Deus livra pessoas da condenação eterna? Para o louvor da sua glória, para que Ele seja glorificado por isso. Não é sobre as pessoas que são salvas, é sobre a glória de Deus. O propósito supremo de Deus na salvação de pecadores é a sua glória. Deus não te salvou por causa de você. Deus ele escolheu te salvar por causa da sua própria glória. Essas bênçãos não recebemos por mérito ou por alguma boa obra, mas unicamente pela graça de Deus. Preste atenção aqui. O fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Deus tem um fim, e o seu fim principal é que Ele seja glorificado. Pastor, qual que é o fim principal do homem e da mulher? A glória de Deus. Que eles vivam para a glória de Deus. Que eles caminhem a sua vida para a glória de Deus. E aqui eu quero aplicar o que nós falamos até aqui. O meu fim e o seu fim, eles têm um propósito: glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus com a sua vida, meu irmão? A sua vida tem sido vivida para a glória de Deus? A sua vida tem refletido a glória de Deus?
seu fim é glorificar a Deus. Tanto você homem como você mulher, você tem um fim, um propósito nessa terra, e o seu propósito é glorificar a Deus. A pergunta que eu faço para você é: a sua vida tem glorificado a Deus? A forma como você vive tem glorificado a Deus? A forma como você tem andado, vivido, se portado, tem glorificado a Deus? Veja bem, meu irmão, todo cristão, o que ele faz pensando na glória de Deus, ou deveria fazer pensando na glória de Deus. Quando nós vamos resolver problemas, quando nós vamos fazer algo, sabe o que deveria vir na nossa mente? Será que isso que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Será que a minha decisão vai glorificar a Deus? Será que a forma que eu estou me portando está glorificando a Deus? Porque é para isso que Deus te salvou. Deus não te salvou para viver uma vida boa nessa terra. Deus não te salvou para que você faça algumas coisas para Ele. Deus te salvou para que você glorifique o nome dEle aqui nessa terra. A minha pergunta é: a sua vida tem glorificado a Ele? Você tem honrado o Senhor, glorificado a Ele, buscado viver de uma forma que glorifique a Ele? Ou você tem buscado viver uma vida aparente, uma vida de aparência? Veja bem, não busque a glória dos homens. A glória dos homens é vã e passageira. O seu estilo de vida pode trazer a glória dos homens para você. Você pode estar sendo glorificado pelas pessoas, só que a glória dos homens não tem nada a ver com a glória de Deus. Um cristão não vive pela glória dos homens, um cristão vive para a glória de Deus. O nosso propósito aqui nessa terra, igreja, Casa na Rocha, é glorificar ao Senhor. A primeira pergunta que eu faço para você: o que precisa mudar na sua vida para que você viva para o louvor da glória de Deus? O que precisa mudar na sua vida para que você viva isso que eu falei aqui? O que precisa mudar nas nossas vidas para que nós vivamos para o louvor da glória de Deus? Qual pecado você tem que abandonar, irmão? O que você precisa parar de fazer? Do que você precisa abrir mão para viver para o louvor da glória de Deus? O que você precisa abandonar? Quais são os pecados que têm te impedido de viver para o louvor da glória de Deus? Quais são as coisas que têm habitado e tomado o seu coração, que têm impedido você de viver para o louvor da glória de Deus? O que precisa mudar na sua vida hoje aqui? Não estou falando de quando você sentir no seu coração, estou falando hoje. O que precisa mudar a partir de hoje na sua vida, você que entrou aqui essa noite, para que você viva para o louvor da glória de Deus? O que você tem que soltar? O que você precisa parar de fazer? O que você precisa começar a fazer a partir de hoje? Porque não basta parar de fazer a coisa errada, precisamos começar a fazer a coisa certa para louvar e glorificar a Deus. O que você precisa começar a fazer a partir de hoje, para que você viva para o louvor da glória de Deus, para que a sua vida louve a Ele, para que a sua vida glorifique a Ele? O que você precisa mudar, comece a mudar hoje aqui, meu irmão. Comece a mudar no culto dessa noite. O culto dessa noite pode ser o culto da mudança da sua vida, da mudança da sua situação espiritual, da mudança da forma como você tem vivido. O culto dessa noite, o culto de ceia, onde nós vamos ceiar, hoje pode ser a noite da sua verdadeira transformação, meu irmão, minha irmã. Você jovem que está aqui, você visitante que está aqui, hoje pode começar uma verdadeira transformação na sua vida. Para que isso aconteça, você precisa largar tudo aquilo que tem impedido você de viver para o louvor da glória de Deus. E você sabe o que é. Você sabe o que tem te afastado. Você sabe o que tem te impedido. Você sabe o que tem te levado para longe de louvar e glorificar a Deus. Largue isso hoje aqui, meu irmão. Confesse esse pecado hoje aqui, minha irmã. Abrace a obra de Cristo. Abrace o sacrifício de Cristo pela sua vida e saia daqui hoje para viver para o louvor da glória do Senhor. A segunda pergunta que eu quero fazer para você: como você pode influenciar a nossa igreja, a igreja Casa na Rocha, a viver para o louvor da glória de Deus? Como
você pode influenciar essa comunidade aqui, essa igreja aqui, a viver para o louvor da glória de Deus? Como você pode influenciar o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, as pessoas que se congregam aqui para vivermos em comunidade, em igreja, para o louvor da glória de Deus? Porque é para isso que estamos aqui. Essa igreja não existe para o louvor de um homem, essa igreja não existe para o bem comum de ninguém, essa igreja existe para o louvor da glória de Deus. E nós precisamos, irmãos, pensar o que eu posso fazer dentro dessa igreja, de que forma eu posso influenciar a minha igreja, os meus irmãos, a minha comunidade de fé a viver para o louvor da glória de Deus. De que forma nós podemos como igreja viver para o louvor da glória de Deus? Porque é para isso que existimos como igreja aqui. Existimos para viver para o louvor da glória de Deus. Eu encerro aqui, meus irmãos. Reflita hoje aqui, você veio aqui hoje, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui porque vai ter culto de ceia e você precisa ceiar, porque senão você vai para o inferno. Não. Você veio aqui hoje porque o Senhor trouxe você aqui, para que você ouvisse a palavra dEle, para que você fosse exortado, edificado, chamado ao arrependimento por Ele. Reflita hoje aqui sobre tudo que você tem em Cristo Jesus. Reflita sobre todas essas bênçãos que você já recebeu em Cristo Jesus, sobre tudo aquilo que Deus já fez em Cristo por nós. Reflita sobre tudo isso hoje. Louve a Deus por todas essas bênçãos espirituais. Louve a Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor me escolheu, que o Senhor me adotou. Obrigado porque o Senhor me aceitou, Deus. Obrigado porque em Cristo eu fui redimido, perdoado. Obrigado porque Cristo me revelou o propósito eterno de Deus. Obrigado porque o Teu Espírito Santo me marcou, me selou. Obrigado porque o Espírito Santo é a garantia de que eu vou viver eternamente com Cristo. Reflita sobre todas as bênçãos que temos. Louve a Deus, irmão. Louve a Deus por essas bênçãos espirituais que Ele lhe deu. Faça algo mais. Peça ao Espírito Santo aqui esta noite, para que Ele cumpra essas promessas e essas bênçãos sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo, para que Ele cumpra essas promessas, para que Ele de fato cumpra essas bênçãos e traga essas bênçãos sobre a sua vida. Nós vamos ceiar, irmãos, e hoje é um momento bem bacana para você fazer isso. Louvar a Deus pelas bênçãos concedidas, agradecer a Deus, pedir para que o Espírito Santo, Ele cumpra as promessas dEle. Mas é um momento acima de tudo de nós sairmos daqui essa noite para viver para o louvor da glória de Deus, para vivermos plenamente, integralmente, inteiramente para o louvor da sua glória. Que você, irmão e irmã, esteja disposto a mudar o que precisa para viver para o louvor da glória de Deus. Que Deus trabalhe no meio da nossa igreja, que Deus trabalhe no seu coração, irmãos, que Ele transforme a nossa congregação, que Ele faça a nossa igreja uma igreja simples, uma igreja sem enfeites, uma igreja sem muitos adornos, uma igreja sem muitas coisinhas lá, coisinhas cá, mas que aqui haja crentes genuínos que estão buscando viver para o louvor da glória de Deus. Que esse seja o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa busca diária, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Os irmãos que vão servir a ceia podem passar à frente. Nós vamos ceiar, irmãos. Depois da ceia nós vamos louvar a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo Jesus, amém? Nós vamos ceiar, nós vamos nos colocar diante do Senhor, nós vamos confessar os nossos pecados se necessário, nós vamos louvar ao Senhor com o coração contrito, quebrantado diante dEle. E depois da ceia, nós vamos ter a oportunidade de confessar os nossos pecados uma vez mais, de sair daqui hoje transformados, mudados e dispostos a viver para o louvor da glória de Deus. Você que vai ceiar, se coloque de pé, estenda a sua mão para cá. Assim que nós orarmos, os irmãos vão passar com a ceia, o cálicezinho. Você tome o cuidado, né? Tire a tampa, vai ter o pão dentro da tampa. Você tira a tampa para primeiro beber o suco, depois vai ter o pãozinho dentro ali, você abre a tampa de cima para você comer o pão no momento que nós ministrarmos a ceia. Estenda a sua mão para cá, vamos orar.
E assim que os irmãos entregarem o cálice para você, feche seus olhos, você tem um tempo para falar com o Senhor, se arrepender, colocar a sua vida diante dele, clamar pela sua misericórdia antes de nós participarmos da sua mesa. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Senhor, te louvamos pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para obedecer e cumprir a tua ordenança, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse pão, abençoe esse suco, que eles representem, Senhor, o teu corpo que foi partido por nós naquela cruz e o teu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Que nós possamos cear como igreja, Senhor, essa noite, com o coração quebrantado, contrito e arrependido diante de Ti, Senhor, fazendo isso com temor, tremor e reverência à Tua obra perfeita naquela cruz, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Os irmãos podem passar. Assim que você pegar o seu cálice, feche seus olhos, nós vamos ter um tempo para falar com o Senhor. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Você pode participar do pão nesse momento, irmão. Deixa o céu descer. Se você puder estender o seu cálice acima. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Que nós possamos e estejamos fazendo isso com reverência, temor e tremor diante do Senhor.
Isso aponta para aquilo que Cristo fez e aponta que nós, como igreja, aguardamos a volta do Senhor. Que no nosso coração haja convicção e arrependimento pelos nossos pecados. Que no nosso coração haja o clamor pela misericórdia de Deus sobre as nossas imperfeições. Que nós possamos fazer isso essa noite com o coração quebrantado e ao mesmo tempo com o coração alegre, porque mesmo sendo pecadores imperfeitos, pela graça de Deus, Ele nos trouxe pela sua mesa. Que nós possamos nesse momento participar do cálice do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre nós essa noite, trazendo perdão, trazendo misericórdia, trazendo graça sobre cada um de nós. Você pode participar do cálice nesse momento, irmão. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Se você puder, feche seus olhos por um instante. Nós vamos louvar ao Senhor por bênçãos tão maravilhosas que Ele já nos deu. Nós vamos louvar a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, por bênçãos tão maravilhosas derramadas sobre nós, seu povo. Se você puder, feche seus olhos, estenda as suas mãos ao alto. Se alguém puder apenas abaixar a luz para nós lá por um instante. Eu peço que você não se distraia, porque o culto ainda não acabou, irmão. Vamos louvar ao Senhor por um instante. É o reino. Feche seus olhos. O poder é e você com os seus lábios, enquanto o louvor é ministrado, louve a Deus por bênçãos tão maravilhosas concedidas a nós, meros pecadores. Louve a Ele, adore a Ele, demonstre a sua gratidão e a sua alegria diante dEle. Para sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder é. Louvado é teu nome nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Sim, nós te louvamos essa noite, Senhor. Nós te louvamos, teu povo te louva. A tua igreja bendiz o teu nome essa noite, Senhor. Nós somos gratos por bênçãos tão maravilhosas. Somos gratos por bênçãos tão riquíssimas. Somos gratos e louvamos ao teu nome essa noite, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a gratidão do coração do teu povo, Senhor. Que o Senhor derrame ainda mais graça sobre a tua igreja, ainda mais misericórdia sobre o teu povo. Derrame ainda mais do teu Espírito no meio da tua noiva, Senhor. Que nós possamos ser transbordantes, cheios da tua santa presença. Que a nossa vida seja para o louvor da tua glória, Senhor. Louvamos o teu nome essa noite, Jesus. Louvado, adorado, engrandecido, exaltado. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome no meio da tua igreja, Senhor. Bendito é o teu nome na vida do teu povo, Senhor. Tu és bendito nesse lugar, louvado nesse lugar, adorado nesse lugar. Que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Que o Senhor receba os nossos sacrifícios de louvores essa noite. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja que vive para o louvor da tua glória, de forma simples, de forma bíblica, de uma forma que te ama e ama a tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça e complete a sua obra no meio do teu povo, Pai. É o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Teu é o reino. Louvado é o nome de Jesus essa noite. Louvado é o nome do Senhor. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Pai, bendito é o Filho, bendito é o Espírito Santo. Bendito é o Pai, bendito é o Filho, bendito é o Espírito Santo. Seja louvado o Pai, seja louvado o Filho, seja louvado o Espírito Santo. Seja bendito o nome do Senhor essa noite. Seja louvado o nome do Senhor através da vida do seu povo. Louvado e adorado é o nome daquele que vive. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Que a sua obra se complete na vida do seu povo.
Que a sua obra se concretize na vida do seu povo. Que as suas bênçãos sejam motivos de louvor e adoração. E deixe Que vivamos para o louvor da sua glória. Que vivamos para o louvor da sua graça gloriosa. e deixe o céu descer. Sim, Senhor. Nós te louvamos essa noite, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Te louvamos. Nós te adoramos. Que tu sejas louvado aqui, Senhor. Que tu sejas entronizado. Que tu sejas o centro das nossas vidas. O centro da tua igreja. O centro da vida do teu povo, Senhor. Louvado e adorado é o teu nome nessa noite, Senhor. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Se você puder, meu irmão, aplauda o Senhor Jesus bem alto essa noite. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que você saia daqui essa noite para viver a sua vida para o louvor da glória do Senhor. Abra mão de tudo aquilo que tem impedido você de viver para o louvor da glória de Deus. A sua vida não tem um fim em si mesma. A sua vida tem um fim para Deus, um propósito para Deus. E o propósito é que você viva para glorificar o nome do Senhor. Que você influencie os seus irmãos da congregação a viver para a glória de Deus. Que você viva a sua vida para o louvor da sua graça gloriosa. Amém, meus irmãos? Antes de nós despedirmos os irmãos, nós vamos ofertar e dizimar essa noite, amém? Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, saia do seu lugar e venha fazer isso para a glória do nome do Senhor essa noite, meu irmão. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que você seja um contribuinte. Dizime, irmão, oferte, seja generoso, seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você. E tenha certeza que quando você investe aqui no ministério, na igreja, irmão, você está investindo num lugar onde a gente leva muito a sério o seu dinheiro. A gente é transparente com tudo aquilo que entra aqui. Então, seja alguém generoso e grato e contribua com essa obra. Faça a sua parte, seja um contribuinte fiel, generoso. Nós não colocamos preço na sua oferta, mas nós sabemos que alguém generoso dá de forma despreendida, de forma proporcional ao que ganha e de forma alegre ao Senhor. Se você ainda não faz isso, faça isso. Faça. Você tem sido abençoado por Deus para abençoar também a obra de Deus. Amém, meu irmão? Minha irmã, você que está aqui essa noite. Antes de nós orarmos, essa semana nós vamos começar algumas reformas básicas aqui na igreja. Nós temos, para quem não conhece muito, né, lá atrás nós temos uma salinha que a gente tem, que as crianças ficam lá aprendendo, cultuando, sendo ministradas, e nós temos a nossa cozinha lá, onde a gente faz as nossas jantas, os nossos trabalhos com moradores de rua do social, que a gente serve alguns moradores que estão na rua. Nós cozinhamos atrás, temos uma cozinha, e nós vamos dar uma melhorada lá. Nós vamos, lá é piso bruto, para quem conhece, né, tapete, então é meio desajeitado ainda. Essa semana nós vamos iniciar, não vamos acabar, mas vamos iniciar. Nós vamos colocar piso, azulejo, lajota, não sei como você quer chamar, né? Tanto na cozinha quanto na salinha das crianças. Nós vamos colocar piso tudo lá atrás e nós vamos também fazer um armário grande para nós organizarmos melhor a nossa cozinha lá, para ficar algo mais apresentado, algo mais organizado. O dinheiro que vai cobrir as despesas do trabalho que nós vamos fazer lá atrás é parte do valor que entrou na nossa janta que nós tivemos aqui na semana passada. Então fizemos a janta, foi uma janta abençoada, entrou um valor bom para nós vamos investir lá atrás e vamos fazendo alguns ajustes básicos que precisamos na igreja. Por isso que nós sempre falamos, toda vez que você contribui aqui financeiramente, dizimando, ofertando, comprando cartões, ajudando no nosso brechó, que nos ajuda muito também, você está contribuindo para que a gente faça a obra de Deus aqui, melhore o nosso trabalho e consiga servir melhor você. Então, se você, aqui eu deixo um recado aos homens, nós vamos fazer lá, nós não vamos ter custo com mão de obra, porque vai ter alguns irmãos que vão fazer. Então, se você tiver disponibilidade, eu sei que muita gente trabalha e esse horário fica meio indisponível, mas durante essa semana, a partir de terça-feira, das 4h30 às 18 horas, nós vamos ter um irmão que vai estar aqui, e eu acho que mais um irmão, o irmão Joel vai estar aqui, eu acho que o filho dele talvez vai vir ajudar, o Dudu vai vir dar uma mão
irmão para o Joel. Mas se tiver algum irmão que vai ter esse horário disponível durante a semana, não precisa ser todos os dias, mas tem um dos dias disponíveis para vir ajudar o Joel aqui. Se puder, é só chegar aqui, 4h30 o Joel vai estar aqui. O Joel, ele sabe o que vai ser feito, ele vai coordenar o trabalho ali. Ele vai precisar de ajuda porque sozinho é um pouco mais difícil. Se você tiver disponibilidade, algum dia da semana, venha, se coloque à disposição, sirva a igreja, faça a obra de Deus. Você não está fazendo para o pastor, para ninguém, você está fazendo para a igreja do Senhor, para um melhor cuidado com a obra do Senhor. Então nós queremos deixar aberta a oportunidade, se você tiver essa condição. Pastor, eu não posso, eu trabalho. Está tranquilo, irmão. A gente está falando para quem tem a condição e pode estar aqui. Amém? Então, no final, nós vamos ter nossa comunhão lá. Todo culto de ceia, nós temos um tempo que a gente tem uma mesa, cada irmão traz um prato, a gente partilha, come junto e tem um tempo de comunhão, porque isso é de extrema importância. Não há igreja sem comunhão, irmãos. A comunhão nós não temos na hora que estamos aqui reunidos cultuando. A comunhão é depois, é o relacionamento, é a gente conversar. Se você ler Atos 2:42, você vai ver que eles tinham comunhão constante. E é isso que a gente está tentando provocar aqui com algumas coisas. Essa mesa que a gente faz no culto de ceia é para tentar ter comunhão, melhorar o nosso vínculo, a nossa intimidade de irmão com irmão, deixando os nossos defeitos de lado, porque todos temos, mas procurando criar vínculos e ser uma igreja mais saudável, mais unida e que anda mais próximo. Então, se você não vai ficar hoje, fique na próxima, irmão. Faz um prato, faz um bolo, faz um salgado, traz um refrigerante, traz um chá, fica na mesa com a gente, fica aqui um tempo com a gente, deixa as crianças correr, conta história, fala de futebol, fala de corrida, fala de política, fala do que você quiser, mas para que você conheça o seu irmão e o irmão conheça você e a gente tenha comunhão. Então, depois que nós orarmos aqui pelas ofertas e despedindo os irmãos, quem vai ficar, as irmãs estão arrumando lá atrás, nós vamos ter esse tempo de mesa. Se você não vai ficar hoje, na próxima ceia, fique, irmão, fique, irmã, tenha esse tempo juntamente conosco aqui, amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada dízimo, cada oferta, cada contribuição que entrou aqui na tua casa essa noite, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, zelo, Senhor, por tudo aquilo que é depositado financeiramente também na tua obra, Senhor. Que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, prospere a vida dos nossos irmãos. Que eles possam, Senhor, ser abençoados também materialmente, também financeiramente. Que o Senhor dê a eles um coração generoso para com a tua obra, para contribuir para com o teu reino, Senhor. Que eles colham cada semente plantada no teu reino. Que eles colham tudo aquilo que eles têm ofertado na tua obra, para a glória do nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, conduza cada um dos irmãos de volta aos seus lares, dá uma semana abençoada a eles, que eles saiam daqui hoje, Senhor, tocados e transformados pela tua palavra, dispostos a viverem as suas vidas para o louvor da sua glória, dispostos a abrirem mão de tudo aquilo que tem impedido eles disso, Senhor. Que o Senhor abençoe o seu povo, Pai, que o Senhor conduza o seu povo de volta às suas casas, que o Senhor dê uma semana abençoada ao teu povo, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, assim nós cremos que acontecerá, no nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam, irmão, se você puder, aplauda Jesus bem alto, dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Estamos despedidos, uma boa semana para quem vai para casa.